Bom, o nosso texto de programa de saúde tinha como título Problemas e doenças da pele, que é o nosso assunto de hoje, tá? Então, nós vamos comentar algumas doenças e alguns problemas da pele, tá? Com relação a esse assunto, né, é um assunto muito grande, gigantesco. Existem vários problemas que nós podemos ter na pele e doenças também relacionadas à pele. Só que o texto, ele citou algumas. Algumas vocês já ouviram falar, outras nem tanto. A gente vai conhecer hoje, tá? E algumas já ouviram falar, mas só de nome, não sabia como que acontecia. Então, nós vamos também discutir ocorrem essas doenças, tá? E os cuidados que a gente precisa ter relacionado a cada doença, ok? Bom, primeiro, no texto ele comenta sobre alguns cuidados gerais, tá? Que cuidados são esses? Os cuidados gerais são cuidados que a gente pode fazer em casa para tentar amenizar esses problemas da pele, tá? Então, basicamente, são dois pontos importantes. Se você sentir qualquer sintoma de inflamação na pele, toda vez que você tiver algum problema de infecção ou inflamação, que você perceber que aquela área está inflamada, geralmente a primeira solução que a gente tem é utilizar uma compressa de água quente, porque a quente puxa essa inflamação. Então, a área em que está inflamada ali, ela consegue melhorar um pouquinho, né? Porque puxa essa inflamação. Agora, Professora, se o... Oi, Lucas. você está falando sobre problemas e doenças da pele? Isso Tá, só para eu me localizar aqui que eu tô perdido. foi o texto que você foi. Foi. Tia. Então, é isso. Oi. Então, não sei se também o que você está falando vale, mas foi pelo que eu entendi. Minha mãe também já tinha falado isso ontem. Porque eu tô com uma inflamação aqui na minha língua, que eu não consigo comer, nem engolir saliva, nem beber coisas direito, porque dói muito. Aí minha mãe falou que é afta na língua. Também seria para botar uma Isso. água quente dentro da minha boca? Não, aí no caso da afta, não, tá? O processo inflamatório, ele só, a compressa de água quente, ele só funciona na pele. Aí na afta, colocar um pouquinho de bicarbonato de sódio, porque o bicarbonato de sódio, o que que ele faz com a afta? Ele vai diminuindo ela, ele vai secando essa afta, vai fechando até voltar ao normal. Na língua é um pouquinho complicado, porque como a gente utiliza ela, né, nossa alimentação, a gente movimenta muito o alimento com ela, ela demora um pouquinho a fechar, a cicatrizar, mas você pode colocar o bicarbonato de cálcio, o bicarbonato de sódio. Se você não tiver em casa, não é caro, não, é baratinho na farmácia. Deve ser uns R$ 3 mais ou menos, é bem baratinho. É um pozinho branco que você pode colocar diretamente na língua, vai aliviar bastante, tá? Isso que a gente vai ver hoje são só métodos que a gente pode fazer com a pele. Então, vamos continuar. Então, quando for relacionado a algum processo inflamatório, para aliviar essa inflamação, essa infecção, a gente pode usar a compressa de água quente. Como que a gente vai fazer essa compressa? Ou a gente tem aquela bolsinha de água, igual tem lá na escola, quando a gente se machuca, e coloca a água para ferver, e coloca aquela bolsinha ali dentro da água fervendo, que aí o calor da água vai passar para aquela bolsinha e a gente vai colocar no local da pele. Ou então, quem não tiver aquilo,
de água quente com um pano limpo ou um pedaço de algodão, tá? Se a área for pequena, pode ser com um pedaço de algodão. Coloca a água para ferver, molha o algodão ali dentro, aí o algodão vai ficar bem quente, e aí você vai colocar na área afetada. Se esse problema que você tiver não for uma inflamação, uma infecção, se for, por exemplo, uma coceira grande, igual é uma picada de mosquito, quando o mosquito pica a gente, dá uma coceira na pele. Essa coceira ela pode ser aliviada pela compressa de água fria, é o contrário. Então, quando é uma inflamação, a gente utiliza a compressa de água quente. Quando é uma coceira muito forte, aí a gente vai tratar com o frio, que é a compressa com água fria. Aí pode ser um gelo, né, numa toalhinha, pode ser essa bolsinha também congelada, igual tem lá na escola. Lá na escola a gente usa a bolsa de água fria, né, que é a congelada. Quando vocês se machucam na educação física, né, quando às vezes bate na carteira ou em algum lugar, aí a gente usa muito a compressa de água fria, que é aquela do gelinho. Bom, aí ele começa a citar algumas doenças e alguns problemas. Alguns são problemas e doenças simples, tá? Não tão complicadas, tão perigosas. Mas a gente vai ver que existem algumas aí que o livro cita que já são doenças mais graves, mais perigosas, tá? Então, nós vamos também tentar separar o que é mais perigoso e o que é mais simples, tá? De ser tratado. Bom, aí a primeira que ele fala é uma doença muito característica da criança. Dá em adulto também, só que é bem comum em criança, que é a sarna, que também pode ser chamada de escabiose, tá? Essa doença, ela é muito preocupante, por quê? Porque ela é transmitida pelo contato de pessoa com pessoa. Então, por exemplo, em uma casa, uma criança tiver com sarna, se a gente não tomar cuidado, outras pessoas da família vão estar infectadas também, vão se infectar. Por quê? Porque é pelo contato. Então, se você encosta na pessoa, se você usa alguma roupa da pessoa, algum cobertor, algum travesseiro, né, a gente acaba se infectando também. Há uns 3 anos atrás, mais ou menos, a gente teve 2 casos lá na escola, de 2 alunos. De vez em quando, esse problema ele se torna comum. E aí, o aluno ele ia para a escola sempre de casaco, né? Mas não estava frio. E ele de casaco. E eu percebia que durante a aula ele se coçava muito, porque a sarna coça bastante. E aí ele se coçava muito, até que chegou um dia, isso ficou uns 3 dias assim. Aí chegou um dia que eu perguntei. Ele não estuda mais na escola, não, já até esqueci o nome dele. Aí eu perguntei a ele, Fulano, tá acontecendo alguma coisa? Você está se sentindo bem? Aí ele foi e falou assim, não, tio, acho que eu tô com alguma... Quando ele me mostrou, ele abriu um pouco o casaco, me mostrou assim a parte assim do pescoço e do peito. Ele estava todo pipocadinho, cheio de bolinha. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, pelo que eu tô vendo aí, é uma doença de pele, você precisa ir ao médico. Você já falou com sua mãe? Aí ele foi e falou assim: não, já falei com a minha mãe, mas não tanto assim, porque ela vai se alastrando aos poucos. Ela começa em determinadas partes do corpo e vai aumentando se você não cuidar. Aí ele chegou em casa e mostrou a mãe. Aí já estava quase que o corpo inteiro. Conclusão: chegou no médico, o médico diagnosticou como escabiose, como sarna, né? E aí ele teve que ser afastado da escola. Ficou um período, acho que uns 15 dias mais ou menos, em casa, já testado,
porque não podia comparecer à escola, porque se ele fosse para a escola, ele poderia contaminar outros alunos da sala. Então, essa doença a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente empresta uma roupa, se a gente empresta uma coberta, se a gente empresta qualquer coisa pessoal, né, da gente que esteja em contato com a nossa pele, a gente pode acabar passando para outra pessoa, tá? E aí, o texto, né, que nessa matéria não está no livro, fala que essa sarna é provocada por um bichinho pequenininho, que a gente ainda vai estudar o grupo dele em ciências, tá? A gente está quase chegando no grupo dele, que é como se fosse um carrapato, é pequenininho, tá? Então, assim, não tem como a gente ver, não. Ele vai cavando um túnel por debaixo da nossa pele que causa essa coceira. A pessoa fica com o corpo todo coçando. Por onde ele vai passando, a pessoa vai se coçando. Tirando as crianças, né? Quando costuma dar em adulto, aonde os adultos costumam pegar? Geralmente são os adultos que são moradores de rua, ou então que estão em presídios, ou então quanto tempo internados no hospital. Porque aí no hospital, se o hospital ele não tiver o cuidado de trocar as roupas de cama, né, de trocar aquela roupa que colocam nos pacientes e lavar muito bem essas roupas, acaba transmitindo. Se uma pessoa tiver, acaba transmitindo para outras pessoas, tá? Então, em adultos é mais ou menos assim. Em presídio tem muito, porque se uma pessoa tiver, como eles ficam ali muito confinados, né, muito juntos, a cela é muito apertada, eles vão passando de um para o outro. Em hospitais também, quando não tem esse cuidado com as roupas, tá? Ou então moradores de rua. Nos adultos, geralmente acontecem nessas situações. Ou então, quando a criança pega e aí tá em casa, acaba passando para os adultos da casa também. Todos da casa, se uma pessoa tiver, todos da casa precisam ser tratados também, tá? Então, essa era a primeira doença. Como que a gente é, trata dessa doença, né? A primeira coisa é esse cuidado pessoal, de trocar a roupa, de tomar banho, toda vez que tomar banho, trocar de roupa. Quando a roupa for lavada, de deixar ela um pouco no sol, porque o sol também contribui para eliminar, né, esse bichinho. Então, alguns cuidados pessoais que a gente precisa ter para poder se livrar desse bichinho, tá? Aí, quem sabe me dizer quais são os locais mais frequentes que esse bichinho gosta no corpo? Existem algumas partes do corpo que ele tem preferência. Quem sabe me dizer? Vocês copiaram no texto. Quem sabe me dizer que partes são essas? Os dedos nos pulsos, nas arilas, axilas, Isso. ao redor da cintura e nos órgãos sexuais. Muito bem. É isso aí, tá? Eles têm preferência desses lugares, não que em outras partes do corpo. Mas essas partes no pulso, né, ao redor do pulso, debaixo da axila, são locais entre os dedos, são locais preferidos deles, tá? Mas se você não cuidar, vai se alastrando pelo corpo todo, tá? Você vê, esse aluno tinha aqui até perto do pescoço, tá? Porque ele foi deixando, ele achou que fosse alguma alergia, que ele tivesse comido alguma coisa diferente e tido uma alergia, e aí foi deixando, estava o corpo inteiro, tá? Bom, o outro problema é com relação aos carrapatos, que também é muito comum. Aqui para gente não é tão comum,
porque nós estamos numa área de cidade, né? Mas se a gente for a uma área mais afastada, uma área rural, onde tenha cavalo, boi, aí a gente pode ter contato com carrapatos, tá? Quando for andar de cavalo. Então, a gente também tem que... Por que que as pessoas na roça, elas andam muito de calça comprida? Justamente porque ela tem contato com esses animais, né? Geralmente elas se locomovem muito a cavalo e geralmente o carrapato ele fica na posição do dorso do cavalo. Quando a pessoa monta no cavalo, a parte da perna da pessoa calça com esse carrapato. E aí ele transfere do corpo do animal para o corpo do ser humano, tá? E aí o ser humano também pode ter problemas com esse bichinho. Ele gruda na pele, né? E ele se alimenta de sangue. Então ele é um animal parasita, ele precisa se alimentar do sangue de um outro animal vertebrado. No caso do cavalo, do boi ou do ser humano. Em cachorro também pode dar, né? Carol está perguntando aí. Também pode dar, só que não é o mesmo tipo de carrapato, tá? É um carrapato de uma outra espécie. A do cavalo é de um tipo e a do cachorro é outro tipo. No cavalo, a gente, não sei se vocês já ouviram falar, é muito comum aparecer o carrapato estrela. É um tipo de carrapato especial, tá? Que pode levar até a morte da pessoa, tá? Ele é um carrapato bem perigoso. De vez em quando, naqueles programas que aparecem em Globo Rural, esses programas assim que falam muito desses animais, né, que tem na roça, passa muito sobre esses animais. E aí dá sempre dica para o criador para poder conseguir se livrar desses animais, tá? Porque acaba prejudicando o animal. Então, ele tem a capacidade de dobrar de tamanho. Ele não é muito, é um bichinho pequeno, mas quando ele se alimenta, como ele se alimenta de sangue, ele fica um bolotão. Ele dobra o tamanho dele, tá? De sangue que ele consegue sugar do animal, certo? Então, essa era a segunda doença. Aí, a gente tinha também duas coisas importantes aí para observar. Primeiro, que para a gente se livrar desse animal, a gente pode usar um pozinho que é chamado de pó de enxofre. Quando a pessoa vai montar, vai andar a cavalo, ela, se ela não tiver de calça, ela passa na perna toda esse pó, porque esse pó, ele é um pó mineral, então ele tem um cheiro característico que esse animal não gosta, que o carrapato não gosta. E além da gente passar esse pó de enxofre nessas partes mais, né, da perna, ele gosta muito do tornozelo, da parte de cima do pé, então a gente tem que proteger essas partes do corpo. A gente também tem que ter cuidado na hora de tirar. Se ele já estiver na nossa pele, a gente não pode puxar o carrapato todo pela pele, puxar. Por quê? Se a gente puxa, uma parte dele pode ficar fixada na pele, e aí pode inflamar, pode ficar causando uma infecção ali. O ideal para a gente tirar o carrapato é a gente pegar um algodão, molhar no álcool e colocar em cima dele. Aí ele sente aquele cheiro do álcool, que é um cheiro forte, né? Principalmente para ele. Aí o que que ele faz? Ele desgruda as patinhas dele da pele da pessoa ou do animal, e aí a gente puxar. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de retirar, porque se retirar de qualquer maneira, pode ficar uma parte ali dentro, tá? E aí infeccionar aquela região. Então, perguntando se pode grudar no rosto. Não é muito o local preferido dele, não, tá? Geralmente, ele dá através das pernas, mais na parte das pernas, tá? Estão falando que o cachorro morreu e ninguém sabe.
Porque tava. Ah, e pode ser quando o cachorro está vomitando, pode ser uma série de coisas. Às vezes ele comeu alguma coisa. Existem algumas plantas, né, que quando o cachorro come, dá esse processo de vômito. E plantas podem ser venenosas também, então pode ter morrido por envenenamento. Tem uma série de coisas que pode acontecer com os animais, tá? A gente vai estudar isso na parte de ciências. Bom, aí depois ele fala um outro tipo de problema da pele, que esse é mais conhecido de vocês, porque geralmente criança ou já teve, ou tem ainda, né? Já passou por algum problema relacionado aos piolhos, né? Principalmente as meninas, que geralmente têm o cabelo um pouco mais comprido do que os meninos, então a facilidade, a facilidade dele ficar ali no fio, né? É maior, tá? Então a gente também tem que ter muito cuidado. Por quê? A gente acha assim, ah, piolho não é grave, não. É sim, tá? Pode levar até a uma pessoa também, porque ele vai ficando na cabeça, ele causa uma infecção, porque ele vai fazendo um buraco, que ele se alimenta do sangue também, tá? Ele vai fazendo um buraquinho ali, e se ele chegar, conseguir entrar pelo crânio, aí a pessoa pode ter uma infecção e levar à morte, tá? Existem algumas receitas caseiras, né, que a gente costuma, a mãe da costuma fazer na gente, que às vezes aliviam um pouco. Mas hoje em dia já se tem também um remedinho que se toma, que é o Revectina, que a gente toma de 6 em 6 meses e aí a gente fica livre desse bichinho. Tá todo mundo falando aí a quantidade de vezes que já teve, né? É muito comum. Tia, só minha mãe sabe o problema que ela teve na minha, quando era bem pequenininha. Hoje eu não tenho mais, graças a Deus. Quanto menor a criança né, a possibilidade de ter é maior. Por quê? Porque ela gosta muito de agarrar no coleguinha, né? E aí encostou cabeça com cabeça, já era. Vai pegar. Se uma tiver, vai pegar. Ele não voa, ele não pula. A forma de transmissão dele é de contato. Então, encostou a cabecinha um no outro, deitou no mesmo lugar, emprestou um pente, uma escova, já era. Se um tiver, vai passar para todo mundo, tá? Então, Tia, eu já passei até para minha mãe. Minha mãe sim, ficou muito brava. tem contato, não tem jeito. A mãe da gente agarra a gente, beija, abraça. Então, se tiver, vai pegar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Como que a gente pode se livrar disso? Estão dando aí um monte de receita, né? Banho de vinagre. Existe um monte de receita caseira. Cada Minha um mãe faz a pegava um sua. creme de cabelo, pegava o remédio que mata o piolho, misturava e passava no meu cabelo, eu ficava 30 minutos com aquele negócio na minha cabeça. Ou até dormia com ele. Sim. Aí depois passava o pente, né? De fino. Pra Aí tirar ele os vai piolhos mortos. removendo tudo. Isso aí. É mais ou menos assim que a gente faz. O segredo é sempre fiscalizar. Sentiu alguma coisa diferente na cabeça coçando? Vai, fiscaliza logo, porque se sentiu logo de primeira e a gente tirar ele logo, acaba logo o problema. Agora, se a gente percebe que está coçando e não liga, aí vai ser uma festa, porque ele começa a colocar os ovinhos, ele coloca ovos, que são as lêndias, né? E aí uma festa, porque a lêndia, em 7 dias, ela vira o piolinho. Em piolho, ele coloca 30 lêndias, mais ou menos. Em 7 dias vão ser 30 piolhos, tá? Então, o segredo é, sentiu alguma coisa, coçou, vai logo procurar ver. Passa, molha o cabelo, lava, passa um creme, passa o pente para ver se tem alguma coisa, tá?
estão perguntando aí que a maioria das vezes é sujeira, né? Quando coça. Pode ser sim. Aí você lavando o cabelo vai melhorar. Agora, se persistir a coceira, aí não é sujeira, não. É o bichinho que está ali, tá? E ele não gosta só de cabeça suja também, não. Ele gosta de cabeça limpa também, tá? Então, mesmo quem lava o cabelo sempre, tem que tomar cuidado, porque ele pode também, tá? Aí, depois dessas três que a gente comentou, né, que são as mais simples, vem as doenças mais graves, tá? Aí, nas doenças mais graves, o texto colocou as feridas com pus, porque aí é uma infecção, né? Tudo que tem pus é sinal de infecção, então a gente tem que tomar cuidado, porque aquela área ali da pele pode estar infeccionada e pode causar uma lesão ali na pele, tá? Por exemplo, o cantinho da unha, né? Às vezes a gente tem quem tem a mania de roer a unha, aí rói às vezes o cantinho e fica doendo. Aí ali causa uma feridinha e depois fica vermelho e depois com pus. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tratar aquela região ali, porque senão pode até perder o dedo, tá? Isso eu estou dando o exemplo do dedo, mas pode acontecer com qualquer parte do corpo. A gente não pode deixar nenhum processo de infecção, nenhum processo inflamatório no nosso corpo, porque senão ele vai se alastrando, tá? E aí pode aumentar o perigo. As feridas é o primeiro exemplo de doenças mais graves, né? De problemas mais graves. O segundo que ele fala são os furúnculos. Esse também é comum em algumas pessoas, tá? Que também dói mais. Então, o que que a gente pode fazer também para aliviar? Além de tomar uma medicação que o médico vai passar, a gente pode fazer a compressa de água quente, porque a compressa de água quente ajuda a essa bolsa de pus, que forma uma bolsa de pus, a estourar com mais facilidade. A gente não deve Tia, espremer. Oi, pode falar. Miguel está perguntando como os piolhos se desenvolvem. Eles colocam ovos, é um monte de ovinho. Aí esse ovinho, em 7 dias, que é a lêndia. Aí em 7 dias esse ovinho, ele eclode, ele estoura e vira o piolinho. Aí a princípio é um piolinho pequenininho, mas aí ele continua na sua cabeça, se alimentando do seu sangue, aí ele vai crescendo. Aí quando ele já tiver adulto, que ele já está grandezinho, ele coloca ovo também. E aí vai. E Professora, aí, nasce quantos piolhos nesses ovos? quantos? É. Se você deixar a cabeça inteira. Tia, Eu tô com Eu, que eu eles já desenvolvem tive, sozinhos? eu já tive alunos que eu via mais de 10. Tia, Eu via cair. Eu fui perguntar à minha mãe quanto de piolho eu já tinha. Minha mãe olhou pra minha cara e falou: Lívia, perdi as contas. Você deve ter pegado 2 vezes por ano. É uma coisa incontrolável. Por isso que tem que fiscalizar toda hora. Porque se Professora, deixar, é muito rápido. A reprodução dele é muito rápida. Fala, Leonardo. na bolsa de pus, minha avó deixava meu dedo na água quente e depois furava com agulha. Aí saía. Não é bom fazer isso, não. É bom colocar a compressa de água quente. Aí, o que que acontece com a água quente? Ela vai puxando todo o processo inflamatório, a pele vai ficar fininha e ela vai estourar sozinha. Não precisa nem espremer e nem furar com nada. Por quê? Porque se a gente espreme ou se a gente fura com algum objeto, né, alguma agulha assim, pode infeccionar outro do corpo. Então, o ideal é que faça essa compressa, mas que deixe estourar sozinha. Vai chegar uma hora que o próprio organismo vai expelir aquela infecção ali, tá? Então, não é bom
nem furar com nada e nem espremer com nada. É igual a espinha. Deu uma espinha, apareceu uma espinha no rosto, a espinha é um processo inflamatório, né? Vai aparecer aquela pontinha com pus. Mas você não precisa espremer aquilo. Vai chegar uma hora, o próprio corpo vai expulsar aquilo sozinho, tá? Vai sair aquele processo sozinho. O nosso corpo é assim, tá bom? Então, com o furúnculo é a Professora, mesma coisa. Fala, Daniel. o piolho se reproduz sozinho ou precisa de um macho e de uma fêmea? Então, ele coloca o ovinho Ele é sozinho. ou sexuada ou assexuada. Ele coloca o ovinho sozinho. Ele é um ovopositor. Ele vai colocar o ovinho ali sozinho. Por isso que é difícil da gente se livrar dele. Que não precisa ter um casalzinho, não. E logo, logo depois vão ter vários, né? Se você não cuidar logo, em 7 dias é a cabeça inteira, Minha avó passando tá? aquele pente, Não, arrancando os cabelos. tem muitas receitas caseiras que cada avó, cada mãe utiliza. Eu, na minha filha, por exemplo, quando eu mando ela para a escola, eu uso alfazema, eu passo alfazema no cabelo dela. Por quê? Esses Passei animais, muito! Passei muito! esses animais, eles não gostam de cheiro forte. Mosquito não gosta de cheiro forte. Piolho não gosta de cheiro forte. Carrapato. Então, esses cheiros espantam um pouco eles. Então, o que que eu faço? Eu prendo o cabelo dela todo, aí eu compro o litro de alfazema, coloco num vidrinho com aquele coisinha de apertar e aperto no cabelo dela. Passo nele todo, aí ela vai para a escola. Entendeu? Então, existem diversas maneiras da gente, pelo menos, tentar aliviar um pouco para não pegar, né? Existem várias receitas caseiras, cada um tem a sua. Tem shampoo para piolho também, tem um remédio, né? Tem um remédio que o próprio pediatra passa quando a criança tem muito. Então, existem vários métodos para a gente se livrar desse bichinho, tá? Bom, outro processo também que é muito comum são as micoses, tá? As micoses de pele. E aí a gente anota, também existem alguns locais preferidos das micoses. Geralmente elas gostam da unha, gostam de ficar entre os dedos, principalmente dos pés, né? Porque o pé ele fica úmido. Tem algumas pessoas que não secam o pé. Toda vez que a gente tomar banho, a gente tem que secar bem o pé e a gente esquece às vezes. Pode dar nas costas, estão falando aí no chat, né? As costas ficam com umas manchinhas brancas que a gente chama de pano. Já ouviram falar do pano? É umas manchinhas brancas na pele. Esse pano é um tipo de micose também. Geralmente a gente adquire muito essa micose quando a gente vai na praia. Algumas pessoas na Que hora vocês também travaram? Também travou. Eu não tô nem vendo a minha. Travou, meu também travou. Travou legal. Travou. Não, gente. Anônimo. Gente, a aula ainda tá sendo gravada, tá bom? Legal. Não voltou. Só um minutinho, tá?
Voltou, gente? Estão me ouvindo agora? Voltou. Ah, Voltou. são os tilts da internet. Quando for assim, vocês saiam e entram novamente, que aí volta ao normal, tá? Bom, então vamos continuar. Deixa eu só colocar aqui no chat que eu ouvi o que vocês estão falando. Bom, então, com relação às micoses, é mais ou menos assim que acontece. Então, a dermatite, estava falando na dermatite, porque estavam perguntando sobre a dermatite. É realmente uma doença da pele, mas não chega a ser uma micose, tá? Então, acontece muito, é muito forte em crianças. Aí, depois que vai ficando adolescente e adulto, essa dermatite ela vai aliviando um pouquinho mais, tá? Bom, aí depois. Tia, Ó, eu vou pesquisar a foto da micose, agora eu sei o que que é. Minha avó, ela tem muito debaixo do dedo dela, do dedão dela do pé. sim, Sendo que antes eu jogava também, antes dessa quarentena, eu jogava também muita bola descalço no pátio. Isso sim. às vezes me dava uma inflamação entre meus dedos do pé também, não dentro da unha, entre os meus dedos do pé. Sim, É micose? é. Entre os dedos dos pés Hum, são. Pode dar na unha, pode dar entre os dedos dos pés, pode dar na superfície da pele, sobre a pele. Qualquer manchinha que dê na pele pode ser considerada uma micose. Aí, o que que a gente tem que fazer? Tem que ir a um dermatologista, que é o médico especializado em pele, para poder confirmar se é micose mesmo. Aí ele vai passar um remédio adequado e aí a gente vai ficar bom logo, logo, tá? nunca fui pro médico por causa disso, porque eu não sabia o que que era. Uhum. E aí, por último, o texto fala sobre os calos, que também são bem comuns. A pessoa que usa muito sapato fechado e se o sapato estiver muito apertado, nos dedos podem dar calos. Eu tenho na mão, de tanto escrever e corrigir prova, o meu dedinho aqui, ele é meio tortinho e com uma bolinha aqui em cima, porque eu utilizo muito a mão para escrever, a posição da caneta bate direitinho aqui no dedo, aí a gente também pode adquirir alguns calos na mão. E aqui também tem unzinhos aqui também, tá? Aí aqui já são por causa de atividades domésticas. A vassoura sempre pega na mesma posição, aí pode aparecer também. No futuro, vocês podem ter alguns também, dependendo da atividade que vocês vão realizar no trabalho de vocês, tá? Alguma dúvida até aqui para a gente corrigir o dever agora? Ah, não, estão perguntando aí se a tendinite é um calo. Não, a tendinite ela está relacionada ao tendão. É uma estrutura que está por dentro da pele, tá? Aí é uma inflamação no tendão, não tem nada a ver com calo, não, tá? O calo ele é superficial, ele fica por cima da pele. Ele não atinge a parte interior da pele, não. Ele é sempre superficial, tá? Então vamos lá. Professor, Oi. eu tenho uma marca aqui no meu braço que eu não sei exatamente o que é, eu nem lembro se a médica diagnosticou isso, mas era na época, quando eu tava com isso, era meio que um buraco grande assim, e ele tava, assim, ardia muito demais, doía demais, eu não sei se era uma inflamação, eu não sei o que que era aquilo. Até hoje eu tenho essa marca aqui no meu braço. Pode ser, não sei se é isso, mas pode ser um cabelinho inflamado. A gente tem os pelinhos pelo corpo, certo? Às vezes, alguns, eles inflamam. E aí causa uma feridinha, uma inflamação, e pode depois ficar com um buraquinho, porque aquela inflamação vai sair, né? E aí fica o buraquinho ali. Se ele atingiu
Sem ser a camada superficial da pele, a segunda camada, aí fica uma marquinha. Só não fica a marca se atingir a superfície da pele só. Quando é superficial, vai ficar uma marca por um tempo, mas depois ela some. Agora, se ela atingir a camada intermediária, que é a segunda camada da pele, aí pode ficar tipo que uma cicatriz. Aí nunca mais sai, tá? Mas pode ser algum processo inflamatório, sim. Algum cabelinho inflamado, alguma coisa assim, tá? Bom, então vamos corrigir agora o dever. Peguem lá o dever para a gente corrigir. Na letra É de A, programa de saúde, professora? programa de saúde, Na letra A gente tinha que citar 3 doenças superficiais. Não são doenças graves, são doenças superficiais. O que vocês colocaram? Eu botei micose, calos e sarna. Muito bem. Então, quem não fez aí, micose, calo e sarna. Na letra B, já eram 2 exemplos de doenças graves. O que vocês colocaram? Estava logo no início do texto. Não fizeram, não? Eu fiz. Eu botei sarampo e hanseníase. Isso. Sarampo e hanseníase. A hanseníase, o texto não explica, só cita, né, ela, mas não explica o que é. A hanseníase, ela é uma doença muito perigosa. Por quê? A gente perde a sensibilidade da pele. Ela também é conhecida como lepra. Não sei se vocês já ouviram falar por esse nome, tá? O que me deixa sem andar? Não, mas você perde a sensibilidade da pele. Por exemplo, se a hanseníase estiver ocupando essa parte do braço, se você arranhar, se você beliscar, se você espetar com alguma coisa, você não sente nenhuma dor. É um sinal de que você tem que procurar o médico, porque você pode estar com essa doença, tá? Então, é uma doença muito perigosa, mas tem cura, tá? O livro não explicou, o texto, desculpa, não explicou sobre ela, mas é uma doença bem grave, mas tem cura, tá? Aí na letra C, estão pedindo para eu repetir. Então, na letra A está pedindo 3 doenças simples, superficiais. Micose, calo e sarna. E na letra B, sarampo e hanseníase. Todas essas doenças estão no primeiro parágrafo do texto. Micose, calo e sarna. E sarampo e hanseníase, na letra B. Agora na C. A C era para completar. A sarna é muito comum em... Crianças. Muito bem, crianças. Aí é só completar com a palavrinha crianças, finalzinho da frase. Letra D. Quais são os locais mais frequentes da sarna? Onde ela gosta de ficar? Nos dedos, nos pulsos, nas axilas, ao redor da cintura e nos órgãos sexuais. Muito bem. Entre os dedos, nos pulsos, nas axilas, ao redor da cintura e nos órgãos sexuais. Repetindo. Entre os dedos, nos pulsos, nas axilas, ao redor da cintura
e nos órgãos sexuais. Aí na letra E. Como transmite-se a sarna? Como uma pessoa infectada com a sarna transmite a uma outra pessoa? Pelo contato de Ai, eu não pele? sei. Eu ia falar que era através do carrapato. Não. Né, pelo contato de pele, não? Isso, pelo contato com a pele da pessoa contaminada, isso aí. Ou pelas roupas das pessoas contaminadas também. Através do contato com a pele da pessoa contaminada ou da pessoa infectada e pelo contato com as roupas contaminadas dessa pessoa. Tia, tem alguma doença que fica no mar que, tipo, se você entrar lá, você pode pegar? No mar, que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Tinha que algum peixe, alguma coisa transmite, não? Que alguma alga. Não. Saiba, não. Doença, não. Não. Tem, não. Ô tia, e se uma pessoa que esteja com uma doença, porque tem gente que é assim, né? É porco. Aí faz xixi dentro do mar e outra pessoa vai lá e não sabe e fica onde estava o xixi. Pode ser contaminado, não pode? Então, na água do mar, nem tanto, porque como ela é salgada, ela corta muita coisa, tá? Agora, se for numa piscina, por exemplo, aí na piscina já pode acontecer alguma coisa, tá? Na água do mar, Tá. não, porque a própria salinidade da água do mar, o sal, ele é muito forte. Então, ele Eles corta falam que muita coisa. esse sal do mar cura tudo. Exatamente, tá? Você entra com um machucado, no dia seguinte já tá bom, né? É Porque verdade, já aconteceu comigo. agora, se for numa piscina, aí a gente já tem que tomar um pouco mais de cuidado. Por isso que quando a gente faz natação, qualquer atividade assim na piscina, o professor ele sempre pede um atestado médico para você expor que você não tem nenhum problema de pele, que não tem uma bactéria, que não tem nada ali que possa passar para a água e você contaminar outras pessoas. Mas na água do mar não, é mais difícil, tá? Tia, tem aquela piscina, se você fizer xixi, fica azul, tia. Isso, ali é um produto químico que colocam, né, para identificar os componentes da urina ali, tá? É um produto químico especial que colocam. Bom, vamos continuar. Letra F. Cite 3 formas de prevenção à sarna. O que a gente pode fazer para prevenir, para a gente não pegar? O que você Tomar banho, trocar de roupa todos os dias e lavar roupa de pendurá-las ao sol. Foi o que eu botei. Muito bem, isso aí. Tomar banho, trocar de roupa todos os dias e lavar a roupa e pendurar ao sol. Correto. Tia, repete pra mim, por favor. Tomar banho, trocar de roupa todos os dias. Tomar banho, trocar de roupa todos os dias e lavar as roupas e pendurá-las ao sol. Agora a letra G. Com relação ao carrapato, o que devemos usar para evitar a picada de carrapato? Calça? Pode se espalhar pó de enxofre. Isso, pode ser isso também. Usar calças ou espalhar pó de enxofre. Pode ser essas duas respostas. Usar calça ou espalhar pó de enxofre.
Letra I. Não, letra H, né? Letra H. Como devemos tratar a pele da pessoa com carrapato? Passando um pouquinho de algodão com álcool e depois pegando com a pinça devagarzinho. Isso aí, muito bem. Passar um pouco de álcool no algodão, colocar em cima do carrapato, que aí o álcool vai facilitar, né, a soltura dele, e aí você retira ele devagarinho. Tia, por que tem alguns animais assim, tipo, não são animais, mais ou menos isso. Que eu vi um que ele tava puxando, aí atrás dele era fininho, mas quando ele puxou, a cabeça dele tava enorme. Mas era que tipo de animal? Ah, sei lá, tia, tinha, tipo assim, tinha a mão dela, tava cheia de buraco. Aí ele foi tirando, tinha um monte desses daqui. Ih, mas aí pode ser um monte de coisa. Pode ser larva de mosca, pode ser um monte de coisa. Eu teria que ver o que que é, Sei lá, esse porque negócio é mó nojento. porque quando o machucado ele fica exposto, qualquer bicho que passar por ali pode colocar o ovo ali ou a larva ali e o animal se reproduzir ali mesmo naquele machucado. Entendeu? Então, eu teria que ver o processo acontecendo para poder identificar. Você falando assim, sem uma imagem, eu não consigo saber, mas pode ser de mosca, sim, geralmente é mosca. Por isso que a gente não pode deixar um machucado descoberto, para que nada pouse ali, entendeu? Nada não Aline, passe por ali. muitas vezes quando a gente faz machucado muito aberto, inflama muito. Isso é porque fica aberto, tipo, a gente não tampa com curativo? Não, não, às vezes depende muito da parte da pele que foi afetada. Se foi uma parte superficial, a pele ela tem 3 camadas. Uma parte superficial, uma parte intermediária e uma parte mais interior. Se for só superficial, por exemplo, a gente tem um arranhão na pele, é só superficial. O risco de inflamar é mínimo, porque é superficial. Agora, se atingir a segunda camada da pele, aí já não é mais superficial, porque já atingiu a camada intermediária. Aí o processo inflamatório pode ocorrer. Se atingir a terceira camada, aí mesmo, que aí é mais perigoso ainda. Então, depende muito de qual camada que foi atingida. Se for só superficial, geralmente fica só um pouquinho vermelho, mas não causa processo inflamatório, não. Só vai causar processo inflamatório se for na segunda ou na terceira camada, que aí é mais profundo, aí é um corte, né? Ou então a gente caiu e ralou tudo, aí pode inflamar, tá? Porque atingiu uma proporção maior da pele, tá bom? Ah, tá, obrigada. Agora vamos lá. O que devemos fazer? O que devemos usar? Não, letra H. Como devemos tratar a pele da pessoa com carrapato? Tia, você já falou essa? Já? Ah, Aham. sim, é a Sim. do algodão. Tá, é do algodão. Agora, letra I. Cite 2 procedimentos para tratar os piolhos. O que a gente pode fazer? Lavar bem. Remédio e usar o Lavar bem o cabelo com shampoo e dar um pente fino. Isso, lavar bem os cabelos, passar o Eu pente botei fino, remédio e utilizar o alfazema, tá remédio. certo? Utilizar o remédio, o que mais que você colocou? Alfazema. Tá, pode ser. Verificar periodicamente a cabeça, né? Examinar periodicamente a cabeça também tá? Isso também, você faz isso tudo, mas também não examina a cabeça, não olha a cabeça de vez em quando, se estiver coçando, também não adianta nada, né? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Bom, a próxima. Cite um cuidado para as feridas com pus. Não espremer?
Lavar bem as feridas com água e sabão? Isso aí, lavar bem as feridas com água e sabão. Esse é o principal Que ponto. isso? Lavar bem as feridas com água e sabão. Depois, o que é um furúnculo? Resultado de uma infecção que forma uma bolsa de pus embaixo da pele. Muito bem. É uma infecção que forma uma bolsa de pus embaixo da pele. E como devemos tratar um furúnculo? O que a gente tem que fazer? Colocar compressas quentes várias vezes ao dia. Isso, muito bem. E não espremer. Nunca devemos espremer. Só Tia, rapidinho. Tô escrevendo. colocar uma compressa de água quente várias vezes ao dia. Tia, só uma pergunta, você conhece lá o tão famoso pé de maracujá? Quer dizer, calcanhar. É calcanhar. Sei lá, Eu já fica... pesquisei, é muito nojento. É muito nojento. Eu já pesquisei. Ah, não, vou pesquisar sobre isso. Tia, não pesquisar, ficar traumatizada, tia. Você vai Vai ficar vomitar, traumatizada, tia. Já tô acostumada, Você vai gente. ficar traumatizada, tia. Coisa Eu feia, eu pesquisei. não tô acostumada. Eu vou pesquisar. Pé de Eu vou maracujá, pesquisar o só nome? de curiosidade. É pé Eu de tinha visto no maracujá? vídeo. Não, calcanhar de Calcanhar. maracujá. Calcanhar de maracujá. Eu tinha visto isso no vídeo. Tia, é muito nojento, tia. Tá. Se tiver, eu comento Eu vou com você. pesquisar só pra ficar Nossa. pra matar a curiosidade. Muito nojento. Fiquei Vou colocar traumatizada. aqui no caderno pra não esquecer. Nunca mais vou esquecer essa imagem. Vou pesquisar. Também não. Eu vou ver só de curiosidade mesmo. Não vai conseguir nem dormir. Vamos lá. Não vai conseguir dormir, não. Quais são as áreas preferidas das micoses? Nas partes sem pelos? Nas partes sem pelos. Tem mais? Eu só botei Tem. isso. Nas partes sem pelos. Entre os dedos. Entre as pernas. Debaixo da unha? No couro cabeludo. Debaixo da unha, tia? Debaixo da Pode ser? unha. Sim. Uhum. Pode ser só algumas, tá? É porque aí estava no plural, aí tem que ser mais de uma. Então, entre os dedos, nas partes sem pelos, entre as pernas, debaixo das unhas, no couro cabeludo. Vocês escolhem aí umas 2 ou 3. E o que é calo? Calo é tipo um negócio que desce na mão que quando faz esforço, né? Tipo um negócio assim. É uma parte É dura tipo e uma prata parte da pele. dura que Isso, é fica uma na parte pele dura. quando você faz muita força nela. Isso, é uma O parte meu eu dura tenho e no dedo e na palma da mão. E na palma, eu tenho na palma da mão. É uma parte dura e espessa da pele. Uma parte dura e espessa da pele. E a última, cite os procedimentos mais indicados para tratar uma acne. O que a gente pode fazer? Você lavar com água Lavar e bem sabão, o mão 2 vezes ao evitar dia. gorduras. Isso, evitar lavar alimentos bem gordurosos. o local e evitar alimentos gordurosos. Certo? Agora, deixa eu só conferir aqui quem eu não consegui marcar para eu liberar vocês. Ana Clara está aí, né? Bruna também. Eu tô, tá, tia, que eu demorei pra falar porque o áudio não tava liberando. Tá. Carlos Daniel, tá aí? Eu, tio. Ok. Tio, eu saí sem querer. Eduardo.